Olá, boa noite. Já vamos começar. Só aguardando algumas pessoas entrarem. Só mais um pouquinho. Olá, Sonilda, tudo bom? Boa noite, querida. Estamos aguardando algumas pessoas que foram notificadas agora. Tivemos um probleminha técnico e por isso demoramos um pouquinho para começar a live. Mas já está solucionado, graças a Deus. Vamos começar? Hoje, o texto que vamos ler é Deuteronômio 13. É um texto que eu já aviso para vocês que é um texto bem difícil, um texto polêmico, traz alguns dos assuntos geralmente indigestos para o homem contemporâneo, porém eu vou explicar ele à luz do seu contexto e também mostrar de que maneira a gente pode aplicar os princípios, não a literalidade do texto, mas os princípios à vida de hoje. Tá bom? Vamos começar? Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal milagroso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-lhe e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador deverá ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que vocês seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher amada, ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-los, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem vocês nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra, não se deixem convencer, nem ouçam o que eles dizem. Não tenham piedade nem compaixão deles, e não os protejam. Vocês deverão matá-los. Que a mão de vocês seja a primeira a levantar-se para matá-los, depois as mãos de todo o povo. Apedrejem-nos até a morte, porque tentaram desviá-los do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém entre vocês tornará a cometer uma maldade dessa. Se vocês ouvirem dizer que em uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que morem nelas, surgiram homens perversos e desviaram seus habitantes, dizendo:
Vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, então vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que tal ato detestável ocorreu no meio de vocês, matem à espada todos os que viverem naquela cidade. Separem a cidade para destruição, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado nas suas mãos nada do que foi separado para destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, conforme jurou aos seus antepassados. Assim será se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é justo aos olhos do Senhor. Vamos lá, capítulo difícil, né? Com algumas palavras bem duras, bem difíceis, mas como eu sempre tenho falado nas lives, é importante que a gente compreenda o texto à luz do seu contexto. Não dá para a gente pegar um texto dele e aplicar nos dias de hoje, porque entendemos que ele tinha um propósito, o mandamento tinha um propósito para os povos, né, os israelitas naquela época, e também o registro tem um propósito para a nossa fé hoje. Aí a gente pode pensar, se questionar, mas de que maneira esse registro vai me edificar? De que maneira esse registro vai me ensinar algo, já que está falando de algo assim tão difícil, duro, eu me voltar contra meus próprios parentes, amigos, né, matá-los? Será que Deus quer isso de mim hoje? Não, a gente vai ver que não. Mas eu vou explicar por que Deus agia assim, dava esse tipo de orientação no passado, e por que hoje é diferente, tá? Então eu começo a explicação sobre Deuteronômio 13, falando sobre essa diferença de perspectiva e de maneira de Deus trabalhar, e depois eu vou falar sobre cada um desses eventos específicos de Deuteronômio 13, tá bom? Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas ao João, que entrou agora há pouco. Vamos lá. Gente, a ressalva de por que naquele tempo Deus instruía Moisés e os israelitas a agirem com tanto rigor diante de certos crimes e pecados. Por quê? Por que o pecado era combatido, era punido com a morte? Por que Deus mandava, às vezes, eles exterminarem toda uma cidade? Porque, às vezes, eles tinham que agir de uma forma tão dura, até mesmo com parentes, com co-irmãos, com vizinhos. Por quê? Bem, em primeiro lugar, a gente sabe que nessa época, nesse momento da história, os israelitas eles estavam debaixo de uma teocracia. O que é isso? Estavam debaixo de um governo divino. Eles não tinham rei, eles não tinham juiz, ninguém humano para governá-los. Eles tinham Moisés, que era um líder, mas ele não tinha esse papel de legislar, né? Então, quem legislava, quem entregava as leis, era o próprio Senhor através de Moisés. Moisés ele tinha uma função de magistrado, ou seja, ele decidia questões entre o povo, assim como um juiz faz hoje. Ele orientava o povo na caminhada no deserto. Ele tinha também ao seu lado comandantes de exército, como Josué. Porém, quem dava as leis, quem dava as ordens era o próprio Senhor. Então eles não estavam debaixo de uma democracia, não estavam debaixo de um governo humano, de uma monarquia. Eles estavam debaixo de uma teocracia. Aí a gente pode se perguntar, poxa, mas sendo uma teocracia, não deveria ser um governo mais de paz, de compreensão, um governo perfeito?
Mas era um governo perfeito para aquela época, naquele momento, naquela conjuntura, lidando com povos como eram naquela época. Deus estava já revelando a sua vontade, a sua lei, ensinando para eles princípios básicos. Contrasta hoje, porque hoje somos sociedades muito mais desenvolvidas. Como cristãos também temos acesso a toda a revelação divina, e como eu tenho falado, a revelação divina é progressiva. Deus foi se revelando aos poucos durante a história. Então, à luz de tudo que Deus já se revelou, de todo o desenvolvimento de pensamento humano, de tudo que a gente já construiu e entende hoje como cristianismo, como fé, não faria sentido aplicar algo assim hoje. Porém, naquele contexto era uma teocracia e Deus governava desse jeito mesmo, tá? Deus estava ensinando para eles as suas leis morais acima de tudo, mas também dava a eles leis civis e leis rituais, cerimoniais, que regulasse a sua forma de cultuar. E cada uma dessas leis tinha um propósito específico. Mas sendo Deus revelando não só a eles, mas ao mundo pela primeira vez os seus princípios, os seus valores, as suas leis morais, ele deveria mostrar o peso, né, que cada uma delas tinha diante dele. E diante de Deus, de um Deus perfeitamente santo, todo pecado, por mais simples que seja, ele é punível com a morte, todo. Então, se Deus não punia aqui todo pecado com a morte, ele já está sendo gracioso, ele já está sendo benevolente. Porque é uma questão, gente, até de lógica e até filosófica, né, que não dá pra gente aqui, numa live como essa, explorar demais. Mas sendo Deus um ser perfeitamente santo, bom, onde não há o mínimo de maldade, o mínimo que se espera de um ser tão bom e tão perfeito como esse é que ele se ire e que ele haja com justiça diante de todo mal praticado. Todo mal, toda injustiça, todo mal requer uma resposta de um Deus santo que governa todas as coisas, que é perfeito. Tendo em vista que o homem peca, o homem erra, transgride a lei, diante de um Deus santo que não convive com pecado e também não conviveria com pecadores, qual seria a punição? A morte, para todo pecado. Todo pecado, ele é punível com a morte. Quando Deus não pune com a morte, mas Deus adia, na verdade Deus está adiando a punição com a morte para pecadores, mas ele está punindo de outra maneira, é porque ele, na sua graça e misericórdia, ele está tolerando pecadores para salvar aqueles que ele decide salvar. E para que os pecadores tenham um tempo para se arrependerem e se voltarem para Deus. E porque através do sacrifício de Jesus na cruz, esses pecadores têm reconciliação. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus, esses pecadores não teriam reconciliação. E aqueles que não crerem em Jesus? E aqueles que não se arrependerem? Ou seja, não se apropriarem pela fé dos benefícios da crença em Jesus, que é a única que nos salva da condenação, da punição, da justa punição de Deus. O que acontecerá com esses? A morte. E a morte não só física, mas a morte eterna, a morte espiritual. Então, que é muito pior do que a morte física, né? A morte física, na verdade, ela é uma passagem, ela é uma transformação, mas aqueles que creem vão ressuscitar. Aqueles que não creem, eles vão ressuscitar para a condenação. Aí é um outro assunto, uma outra história. Mas a gente está aqui vendo um Deus que está se revelando aos israelitas e ao mundo de uma maneira que ele nunca havia se revelado, e está ensinando a sua lei, e está mostrando que a sua lei exige uma reparação àqueles que transgridem a lei. Não é como ele deveria e teria o direito de fazer, que era punir com a morte todo e qualquer pecado, mas os pecados mais graves, aqueles que redundassem em
maiores prejuízos para aquela sociedade, eles seriam passíveis, sim, de serem condenados à morte. E algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar para vocês, gente, o pecado mais grave de todos, qual é? O pecado mais grave é matar? Não é. Matar é grave, é muito grave, mas não é o mais grave. O pecado mais grave é adorar outros deuses que não o Senhor. Né? Tanto que é o primeiro dos mandamentos. Né? Começa ali os 10 mandamentos, né? A não adorarás outros deuses, não terás outros deuses além de mim. A partir desse, todos os outros vêm. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, né? E todos os outros, não matarás, não cobiçarás, não falarás falso testemunho, etc. Mas tudo decorre disso, porque quando o homem se afasta de Deus e passa a seguir outros deuses, nem que seja o seu próprio umbigo, o seu Deus, ele está, consequentemente, se afastando da verdade e da justiça. E ele vai estar, inevitavelmente, cometendo os outros pecados. Gente, me empolguei aqui dando quase que uma aula, mas é porque um texto como esse, que é um pouco duro, que nos confronta, precisa de uma explicação que nos traga esse entendimento. Tá? Não dá para eu passar batido e começar a falar dele simplesmente. É importante. Eu não sei quem de vocês aqui está com dúvidas ou ficou incomodado com o texto, quem ainda vai acessar esse texto depois e eu tenho que trazer essa explicação completa. Outro motivo, primeiro, que é uma teocracia. Deus está ensinando a sua lei e ele é o único digno de exigir e punir desse jeito, tá? O único que pode punir desse jeito é Deus, porque ele é o doador da vida e aquele que também, se quiser, pega a vida de volta. Ele tem esse direito e ele não é mau ao fazer isso, tá? Ele é Senhor da vida, ele é o sustentador da vida. Quando ele nos deixa viver, ele está nos dando graça. Não é um direito nosso, é uma dádiva, uma graça de Deus. Segundo motivo, segunda ressalva, porque naquele tempo Deus instruiu os israelitas a agirem com rigor contra certos pecados, em especial aqui contra a idolatria. Porque era um povo nômade, bárbaro, que estava conhecendo seu Deus e sua lei. Eu já falei aqui, né, eles estavam aprendendo. Deus precisava desenhar bem grande para eles. Eles não tendo esse desenvolvimento intelectual e também essa perspectiva completa da revelação divina, dos propósitos de Deus, a revelação ainda estava se dando. Deus precisava desenhar bem grande, né, para que eles entendessem. Desenhar bem grande que isso é pecado, isso é grave, isso daqui merece a morte, isso daqui gera um prejuízo muito grande. Então, tendo em vista essa maneira de Deus se comunicar com eles, as punições também eram exemplares, em alguns casos. E outras coisas Deus tolerava. Dependia daquilo que mais causasse prejuízos para o povo. Tá? E também era uma linguagem, essa linguagem da obediência rígida, e se não houver obediência, se não houver, Deus punia, e ao mesmo tempo a vitória dos israelitas sobre as nações estrangeiras, conquistando e subjugando totalmente. Isso tudo era uma linguagem. Naqueles povos antigos, essa linguagem da guerra, da obediência sob pena de morte, isso era uma linguagem que eles entendiam. E eles aprendiam princípios através dessa linguagem. Não é a linguagem que hoje Deus fala, que Deus hoje nos instrui a levar, né? Mas naquela época era. E a gente precisa entender isso, né? Aceitar, mesmo não concordando. Mas é como Deus se revelou e depois Deus foi se revelando mais e mais e mais, até entendemos hoje que não é necessário violência e que Deus não age mais através desse meio, não há necessidade, né? E o próprio Jesus nos deixou essa consciência, nos trouxe essa consciência de que não é mais por violência, não é mais por esse meio, né? Vamos lá. Esses registros, ainda sobre essa ressalva de por que Deus instruía
e eles agirem com rigor diante de certos pecados. Esses registros, ainda que contrastem com o espírito moderno, esse é meu esboço, tá, gente? O esboço que eu escrevi antes da live, mas eu vou ler aqui porque é muita coisa. Esses registros, ainda que contrastem com o espírito moderno, de respeito às diferenças, que é o espírito moderno, né? Vamos tolerar a diversidade, a pluralidade de religiões, de crenças, e está super certo, tá? Ainda que em textos como esses, o registro desse texto contraste com o espírito moderno de respeito às diferenças, que também tem a ver com a forma que Cristo nos desafiou a exercer o ministério, né? Não é por força, não é por violência, não é desse jeito, né? É pelo amor, é pelo serviço, é pelo testemunho, né? Isso ficou claro com o tempo, que deveria ser desse jeito, e a população, os povos já estavam mais preparados, né? O próprio pensamento grego, à época de Jesus, ajudou muito a entender princípios como esse. Por isso que Deus se revelou progressivamente, conforme também os homens tinham capacidade de compreender. Então hoje não faz mais sentido, né? Não é por esse meio. Não há mais necessidade também. Embora Deus pudesse cobrar da mesma forma, com o mesmo rigor. Mas Deus não está fazendo uso disso e não pede de nós isso à luz do Novo Testamento, à luz do que Jesus nos ensinou, tá? O tratar de Deus com os povos, a humanidade, hoje, através da igreja, é diferente. E diretamente ele pode fazer o que ele quiser. E a gente não tem como sondar e saber quando Deus está fazendo juízo com uma nação ou outra diante do que eles enfrentam. Mas, como igreja, Deus nos manda a agir de forma diferente, pregar de forma diferente. Mas o registro de textos como esses são registros importantes para que entendamos a gravidade do pecado e, em especial, a gravidade da transgressão do primeiro mandamento, que é não ter outros deuses além do Senhor. Por que há tanta ênfase aqui nos últimos capítulos contra a idolatria? Por causa da gravidade. É o pecado mais grave, tá? Porque através dele, do não temor ao Senhor, que os outros pecados vêm a reboque. Ainda assim, diante da forma sobrenatural, como Deus se revelava a eles, isso é um outro fator também para a gente levar em consideração. Essa maneira que Deus cobrava deles, ela respeitava uma certa proporcionalidade, porque Deus estava se revelando para eles de forma inequívoca, de forma sobrenatural. Deus falava, eles escutaram a voz de Deus no Monte Sinai. Deus fez, em alguns momentos, o chão se abrir e colher pessoas ali, porque estavam em clara desobediência e rebeldia diante do Senhor. Então, assim, diante de tantos sinais, de tantas provas inequívocas de que o Senhor estava no meio deles e cobrava deles uma postura, você agir contra isso, você se levantar para promover outros deuses, para levar as pessoas a se afastarem dele, era uma atitude de rebeldia direta. Então isso trazia essa proporção de Deus também punir de forma mais dura aqueles que incitassem a idolatria. Tá bom? E é isso. Explicação rápida, mas nem tanto, né? Tô brincando. Essa explicação aqui é necessária para a gente entender um texto como esse. Eu já falei um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas hoje foi importante a gente falar um pouquinho mais. Mas vamos falar do texto em si, e agora, já fiz essa primeira explicação, vai ser um pouco mais rápido, tá, gente? E hoje não me perdoem se a live passar um pouquinho do horário, mas é porque a gente começou tarde e também por causa de problemas técnicos, e também essa explicação inicial foi necessária. Bem, começa o texto falando então que se aparecesse algum profeta ou algum adivinho, na verdade aqui está falando de pessoas que interpretam sonhos, que dizem ter sonhos, né? Mas é como se fosse um adivinho. Se ela fizer sinais, fizer prodígios, fizer milagres, e eles se cumprirem,
né, falarem alguma coisa, essa coisa acontecer, ainda assim, se essa pessoa aparentemente até der credenciais de alguém espiritual, de alguém santo, mas te orientar a seguir outro Deus, a seguir outros deuses, essa pessoa deveria ser rejeitada e deveria ser morta, né? Isso porque a obediência a Deus e a sua palavra precisam vir primeiro. Não adianta a pessoa falar em nome de Deus, fazer milagres, revelar coisas sobre a sua vida, se mostrar eloquente, se mostrar ungida, mas se no final das contas essa pessoa está te instruindo a agir contra a palavra de Deus. Se isso era verdade naquele tempo, e foi algo que Deus orientou a punir com morte, porque de nada valeriam os sinais se eles no final orientassem as pessoas a seguirem outros deuses, também vale hoje, né, para pessoas que se levantam em nome de Deus no meio da igreja, falsos profetas, pessoas que estão às vezes até no meio da igreja e que vão claramente nos orientar contra a palavra. Não tem como ser de Deus, tá? Aí vale a pena a gente dizer que experiências sobrenaturais, profecias, milagres, tudo isso daí pode fazer parte da nossa experiência com Deus, pode fazer parte da vida. São coisas que acreditamos, nas quais acreditamos, mas todas elas devem estar submetidas ao crivo da palavra. Ou seja, se a vontade de Deus revelada na época que eram os 10 mandamentos e todas as outras leis que Moisés já tinha dado a eles, né? Que Deus deu a Moisés e Moisés estava passando para eles. Mas hoje que temos toda a Bíblia, todo o cânon, toda a vontade de Deus escrita ali, revelada, se essas pessoas ou essas experiências, essas profecias não estão debaixo do crivo do que já foi revelado, a gente deve rejeitar, tá? Então esse chamado aqui, nesse início de capítulo, é para que nós não nos impressionemos pelos sinais, pelas manifestações de espiritualidade, de poder, do sobrenatural, de milagres. Isso não é legitimador, né? Poxa, eu já ouvi muita gente falando, poxa, aquele pastor, ele cura as pessoas. Poxa, aquele profeta, ele revela as coisas da sua vida. Mas se essa pessoa, esse pastor, está fazendo isso, o que de certa maneira daria uma credibilidade a ele, mas ele está te orientando contra o que a palavra de Deus claramente ensina, está te levando talvez até a pecar contra o Senhor, então esse profeta ou essa experiência não vem do Senhor. Pode vir do diabo, pode ser do homem, pode ser o que for, mas de Deus não é. Porque Deus, ele não vai agir contra a sua própria palavra, tá? Então a gente precisa sempre submeter as nossas experiências, a revelação, as coisas, à revelação maior, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus para nós hoje, aos princípios da palavra de Deus. Versículos 6 e seguintes já vai falar algo que é mais delicado para a gente, que talvez seja o ponto mais sensível desse texto aqui, que fala que quando familiares, filhos, filhas, cônjuge, amigos chegados te orientarem a buscar outros deuses, a se afastarem do Deus verdadeiro, eles deveriam ser mortos, tá? Como eu falei, isso era para aquela época, diante do que Deus estava fazendo no meio deles, era a lealdade que Deus esperava deles. Antes de serem leais às suas pessoas queridas da sua vida, eles deveriam ser leais a Deus. Então, como Deus estava no meio do povo, agindo com esse rigor, isso era colocado para eles, para que eles não errassem, mas se ainda assim alguém decidisse agir contra a lei de Deus, ele deveria pagar, não importa quem fosse. Ah, mas é uma pessoa amada, é uma pessoa querida,
Poxa, eu considero o que ela diz para mim, porque ela é uma pessoa tão especial, mas será que ela não tem razão? Gente, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Deus da sua vida? Ou seu cônjuge, ou seu filho, é a sua mãe? É quem? É Deus? Você crê de verdade na revelação? Você crê de fato na Bíblia? Você crê no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma? Então até Deus coloca aqui nesse capítulo aqui, que se você ama de todo o coração, de toda a sua alma, você deve a Ele fidelidade, você deve a Ele uma radicalidade da sua fé, né? Então não dá para negociar só porque o que está em jogo é alguém que você ama. Naquele contexto, eles precisavam ser rigorosos, inclusive com os de casa. É difícil? Com certeza, não deve ter sido fácil. Mas se eles não fossem obedientes, quem iria pagar era eles. E, ainda que hoje, é óbvio, a gente não vai agir dessa maneira com as pessoas que nós amamos, nós vamos respeitar as diferenças, nós vamos respeitar quem crê diferente, e não só amigos e familiares, mas qualquer pessoa, né, mesmo não conhecida, mesmo não sendo próxima. Ainda que o tratar de Deus, a tolerância de Deus seja diferente nos dias de hoje, no lidar, né, com pessoas que não creem igual, mas ainda assim a nossa firmeza diante da fé deve permanecer a mesma. Eu lembro de quando Jesus ele fala, tem um trecho que não é popular, né, da fala de Jesus. Jesus fala o seguinte: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Eu vim colocar filhos contra pais e pais contra filhos, né? Então, assim, quando Jesus fala isso, não é que ele veio de fato querer causar confusão, a guerra pela guerra, nada disso. Mas ele estava dizendo que o seguinte: muitas das vezes, por crerem em mim, as famílias vão ser divididas. Porque você vai crer de um jeito, os seus pais creem de outro, vocês vão entrar em conflito. Mas vocês precisarão ficar firmes em mim. A fé, ela vem antes de tudo, até mesmo de uma instituição tão sagrada quanto a família, né? A orientação no Novo Testamento é para que se alguém está casado com um não crente, que não se separe por causa disso. Mas, apesar disso, você é chamado a uma fidelidade a Deus em primeiro lugar. A sua obediência se deve ao Senhor, e não ao seu pacto marital, não ao seu pacto filial, nada disso, né? A sua fidelidade deve ser a Deus em primeiro lugar. E isso também fala para nós acerca do ensino e de tradições que nós recebemos dos nossos pais. Por tradição a gente crê de um jeito, mas muitas das vezes precisamos confrontar isso à luz da palavra, para obedecer a Deus e não aquilo que a gente simplesmente recebeu e assimilou por osmose dos nossos pais. Não, a fidelidade tem que ser a Deus, a nossa submissão deve ser a palavra de Deus. Tá bom? Mesmo que a sua tradição seja até evangélica, se essa tradição evangélica vai te levar a uma compreensão errada das Escrituras, a tradição está abaixo da revelação da palavra de Deus. E esse é um grande problema dos nossos irmãos. Vou tratar assim com carinho, porque eu tenho um carinho por eles, nossos irmãos católicos, que eles colocam a tradição em pé de igualdade com a palavra. Então, toda a tradição que é expressa através das bulas papais, do entendimento de cada papa, né, embora homens falíveis, mas para eles os papas são infalíveis, elas estão em pé de igualdade com Deus. Então tudo que vai sendo acrescentado ao longo dos séculos e por diversas influências e sincretismos religiosos, influências de culturas pagãs, foi ficando ali sendo aceito sem analisar o crivo da palavra, né? Porque quando a gente vai para a palavra, a gente vê que muita coisa cairia. Então a gente tem que ter para a nossa vida esse crivo, que a palavra de Deus ela é mais importante do que nós aprendemos, do que nós temos, às vezes, como verdades absolutas. Temos que ter esse crivo, que é da palavra de Deus. E versículos 12 e seguintes vão falar de uma terceira situação. Primeiro falou do profeta e daquele que interpretava sonhos. Depois falou dos familiares e amigos, né, todos levando você a crer e seguir outros deuses.
E por fim vai falar de habitantes de cidades, né? E que estariam incitando os israelitas a seguirem outros deuses. Se esses habitantes dessas cidades tivessem te instigando ou sendo influência para te levar a seguir outros deuses, eles precisavam também exterminar toda aquela cidade e destruir tudo que tinha naquela cidade. Isso fala muito de influência cultural, tá? E precisamos ser firmes diante dessa má influência cultural. Nesse caso específico, diz que eles deveriam investigar para ver se realmente procedia de que toda aquela cidade estava, de alguma maneira, influenciando negativamente quanto à fé, instigando os israelitas a seguirem outros deuses, e se fosse verdadeiro isso, né, ou seja, há aqui um princípio de justiça também, de realmente checar a informação, eles deveriam queimar tudo, destruir tudo completamente. Né, o que fala aqui dos despojos. Despojos é aquilo que sobra material, de forma material, né, os bens materiais que sobram de uma guerra, de uma conquista de uma cidade, de um povo, etc. Eles deveriam destruir, inclusive, os despojos, né, não poupar nem as pessoas, mas nem também nenhum bem que elas tivessem. E isso daqui é muito interessante. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que eles não poderiam poupar nada, nem os bens materiais? Para que a decisão deles, incriminando uma cidade de incitar a idolatria, não fosse enviesado pela cobiça, pela ganância, pelos bens dessa cidade. Senão poderia ser que 2 ou 3 se reunissem ali e falassem: não, aquela cidade é idólatra, está nos influenciando a idolatria. Mas na verdade eles tinham o quê? Vistas aos bens daquela cidade que eles tomariam depois. Então Deus fala: não, vocês não vão tomar nada. Se realmente a questão é estritamente de santidade, de honrar o nome do Senhor, né, na sociedade, né, e proteger o povo espiritualmente, então não faz sentido vocês guardarem os bens, eu não quero que guarde. Né? Então era uma maneira de proteger também contra falsas acusações ou falsas investigações quanto ao pecado dessas cidades, né, desses povos. Então, gente, concluindo, diante do que a gente refletiu aqui, que são punições, né, uma rigidez contra a idolatria. A gente vê que nós devemos ser fiéis a Deus. O que é que a gente traz para nós hoje? Devemos ser fiéis a Deus, onde for, custe o que custar. Nosso pacto, nosso compromisso maior não é com homens, é com Deus. Hoje não vamos matar, não vamos agir dessa maneira, porque Deus já nos esclareceu ao longo da palavra e de toda a sua revelação de que não é isso que Deus deseja, não é essa forma melhor, né, diante de tudo que foi revelado. Tá? Não há mais esse sentido para a gente agir assim. Naquela época, sim, Deus estava agindo com rigor diretamente por intermédio dos israelitas. Aqui hoje nós entendemos que a maneira como Deus trabalha com a igreja e usa a igreja para fazer a diferença no mundo não é impetrando diretamente o seu juízo, tá? Mas é comunicando o evangelho e anunciando, sim, que os homens são pecadores e precisam se arrepender dos seus pecados. Essa é a maneira como nós comunicamos o juízo divino hoje. Então, o que nós tomamos para a nossa vida hoje? Devemos ser fiéis a Deus, onde for, custe o que custar. Tá? E nós vemos, através desses 3 exemplos, né, do profeta, do adivinho, dos familiares e amigos e das cidades, né, da influência cultural aqui aos israelitas, nós vemos 3 âmbitos onde podemos ser testados quanto à nossa fidelidade a Deus e quanto à nossa crença no único Deus, que é o âmbito da religião, que pode nos levar a uma atitude pecaminosa diante do Senhor, pode nos levar a uma idolatria, pode nos levar a falhar com Deus. É o âmbito da família e é o âmbito da sociedade. Religião, família e sociedade. Os 3 podem ser
instrumentos malignos para nos afastar de Deus, e muitas das vezes nesses ambientes precisaremos ser rígidos, firmes, de não negar o Senhor, de reafirmar que servimos ao único e verdadeiro Deus e obedecer a sua palavra toda, tá? Sem negociar. E, novamente, entendendo que a nossa guerra, à luz do que a gente hoje compreende, que a Bíblia diz, não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, mas contra os poderes das trevas. A nossa maior batalha é espiritual. Então, que a gente possa se armar espiritualmente, né? Buscar ao Senhor na palavra, orar, sabe? Se fortalecer em Deus para que a gente cumpra a nossa missão no mundo. E em vez de sermos influenciados negativamente, possamos influenciar para a glória de Deus. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário sobre o texto? Se tiverem, essa é uma oportunidade. Algum comentário, alguma pergunta? Esperando, porque eu sei que tem um delay entre o que eu falo e o que aparece para vocês aí, ou entre vocês escreverem e eu ler, eu não sei qual que é o delay, mas se tiver alguma coisa, não? Então vamos finalizar, tá bom? Espero que alguma coisa vocês tenham aprendido, possam guardar nos corações. Se tiverem dúvida, só reverem a live. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham uma noite abençoada pelo Senhor, um dia de amanhã abençoado por Ele. Tá bom? Até a próxima. Tchau.